Feliz sábado, irmãos. Realmente é uma alegria voltar à minha boa terra, estar aqui um tempinho com vocês. Dessa vez vai ser bate e volta, não vim com a família. Mas eu confesso a vocês que falar aqui sempre tem um sabor especial, tem emoções envolvidas. Deus tem me dado o privilégio de pregar em vários lugares do Brasil sobre esse tema e outros temas, especialmente criacionismo e... Obrigado, pastor. Bom samaritano é aquele que imita os bons samaritanos, né? E gosto muito de falar sobre a história da igreja e outros temas mais, né? Mas esse é um tema apaixonante também, porque falar sobre Deus é algo que nos encanta, né? Algo que nos enche de reverência e de alegria também. Então eu espero que tenhamos aqui um dia bastante proveitoso. Nós começamos, eu vou falar ontem à noite porque fica mais fácil de a gente expressar, mas tecnicamente foi hoje à noite, sábado, né? Começamos então ontem à noite lá na igreja da Beira-Mar. Eu não conhecia aquele templo, que coisa linda, né? Deus seja louvado por mais esse monumento dele aqui. E começamos com um tema histórico, os adventistas e a história do desenvolvimento da doutrina da Trindade, da compreensão da Trindade em nosso meio. E avançaremos então, agora pela manhã, com 2 palestras, como o pastor Jorge já disse, e à tarde, de novo lá na igreja Beira-Mar, a partir das 15 horas, com mais alguns temas importantes, e eu vou dividir então ali o púlpito com o pastor Arilton, ok? Mas antes de entrar nesse tema, diretamente ali, deixa eu abrir o coração para vocês. Eu posso, né? Eu estou em casa, então eu posso, né? Como eu falei para vocês, tratar desse tema aqui não é só uma questão racional, envolve emoções também. E quando eu falo isso, eu falo até com a voz embargada, porque há pessoas em movimentos que estão atuando por aqui, que minha esposa e eu ajudamos a trazer para a igreja. E se estão assistindo agora, elas sabem quem são. Pessoas que nós amamos, pessoas a quem consideramos irmãs em Cristo, ainda, e isso não vai mudar. Mas que estão aí agora militando, né, nesses grupos antitrinitarianos, me enviam mensagens de vez em quando, dizem que eu preciso acordar e ver a verdade. Ontem à noite, para vocês terem uma ideia, eu não acompanhei, mas fiquei sabendo disso, enquanto eu estava dando a palestra lá na Beira-Mar, essas pessoas estavam lá no chat do canal da igreja me criticando. Só que, sinceramente, eu aceito crítica de todas as pessoas e estou acostumado com isso. Há 30 anos tenho sido criticado por ateus, evolucionistas, pessoas de dentro e fora da igreja. Está tudo certo. Bem-aventurados são vocês quando são injuriados, né? Difamados por amor de Cristo. Está tudo certo. Enquanto for por esse motivo, eu aceito e me rendo, né? Porque Jesus é o meu mestre e Ele morreu por mim. Ser criticado não é nada perto do que Jesus fez por nós. Mas ser criticado e difamado por pessoas que me conheceram de perto, aí a facada dói muito mais. Lá no chat havia pessoas que me conhecem desde que eu morei aqui em Palhoça, porque eu me formei em jornalismo na Federal de Santa Catarina e não consegui emprego, né, por causa do sábado. Fui chamado para entrevista no Diário Catarinense, em outros jornais, mas fui fiel a Deus e alguns anos depois Deus honrou minha decisão. Estou na Casa Publicadora Brasileira há 25 anos, louvado seja Deus por isso. Mas eu passei uma fase difícil aqui, morava com meus sogros, estava desempregado, minha esposa era auxiliar numa creche em Palhoça e o nosso salário não dá para quase nada. E nessa fase eu era ancião da igreja da Barra do Aririú. Função que eu desempenhei com todo carinho, com tudo que eu podia, né, dadas as limitações, e também muito jovem. Eu tinha 25, 26 anos por aí, e era ancião daquela igreja. Essas pessoas que me criticaram ontem sabem dessa história. Uma delas frequentava a mesma igreja da qual fui ancião.
E ontem teve a coragem de dizer que eu só estou falando sobre esses assuntos porque eu sou assalariado da igreja. Que eu só falo sobre isso, estou defendendo a igreja porque eu ganho o salário da CPB. Irmãos, isso é muito triste. E eu só faço isso porque eu sou pastor. Irmãos, eu estou há 30 anos na igreja adventista, eu era um líder católico antes. Somente há 10, menos de 10, eu sou pastor ordenado. Eu já fazia tudo o que eu faço hoje antes de ser pastor. Eu já fazia tudo o que eu faço hoje antes de ter salário da CPB. Então, eu aceito que me critiquem com argumentos bíblicos, históricos, com base em textos de Ellen White, mas com calúnia não dá. E a gente bem sabe quem é o pai da mentira. Então, me perdoem por fazer esse desabafo, mas eu achei necessário porque é até difícil, né, começar desse jeito, mas me perdoem mais uma vez. Achei necessário porque a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. E quando falta o Espírito Santo, porque pessoas que negam o Espírito Santo, eu creio que estão carentes dele, elas começam, em lugar de debater, dialogar sobre doutrinas, começam a atacar o mensageiro. Mas não vão me desestabilizar por isso, porque eu sei a quem eu sirvo. Agora, há poucos minutos, chegou no meu celular uma mensagem. Uma das líderes desse movimento, sabendo que eu ia subir ao púlpito para pregar. E ela me manda um texto que fala sobre Paulo, antes Saulo, dizendo que eu estou tão enganado quanto Saulo antes de se converter. Eu vou dizer para vocês o que eu respondi para ela aqui, está aqui no meu celular. Eu só mandei uma breve resposta, não vou gastar meu tempo com isso, né? Eu disse assim: meu coração e minha mente estão em paz com Deus, sei em quem eu tenho crido, e o Espírito Santo vai me ajudar mais uma vez, louvado seja Deus. Amém. Amém. Foi essa a resposta, foi só isso que eu pude dizer para ela, e pretendo não dizer mais nada. Irmãos, infelizmente é esse tipo de espírito que tem passeado por esta região. Eu não creio que seja por acaso, porque Santa Catarina é o berço do adventismo no Brasil. Aqui, essa mensagem despontou com força, há mais de um século. E o inimigo não ia deixar quieto isso aí. O inimigo quer muito desestabilizar a igreja no mundo e de modo muito especial aqui em Santa Catarina, pela história que essa igreja tem nesse local. Mas ele não vai conseguir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. É simples assim. Ellen White diz que mesmo débil e defeituosa como essa igreja é, e é porque ela é composta por seres humanos. Um amigo disse uma vez, e eu concordo, essa igreja seria bem melhor se eu não estivesse aqui, porque eu sou cheio de defeitos, e você também. Mas é esta igreja que Ellen White diz ser a menina dos olhos de Deus. Ele diz, por meio de Ellen White, que embora haja problemas e falhas na igreja e deva existir até o fim, ele está conduzindo esse povo. E ela vai chegar até o porto final. E daqui eu não saio. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido e em que tenho crido. E isso com base em muito estudo da palavra de Deus e muita comunhão com o Deus da palavra. Então eu peço que você, ao acompanhar a programação desse dia, o faça com o coração e a mente abertos. Se você é um adventista fiel, que essas aulas sirvam para lhe municiar com argumentos para ajudar outros que estão em dúvida. E se você está em dúvida, você tem toda a minha consideração. Não é pecado duvidar, mas que você analise as coisas de maneira fria, no bom sentido, frio, né? Mas assim, racionalmente, melhor dizendo, pese as evidências e então tome a sua decisão. Você quer ficar aqui, prosseguir, permanecer até o fim, firme, levando a mensagem? Ou não? Você é livre, tanto quanto eu sou livre. Eu não sou pastor, não sou ancião de igreja, sou até hoje ancião de igreja, lá em Tatuí, por obrigação. Irmãos, eu poderia estar fazendo outras coisas mais. Eu poderia estar ganhando dinheiro, como dizem por aí, né? Em outras funções, em outros tipos de trabalho, mas eu não me vejo fazendo outra coisa.
senão servindo a Deus e proclamando aquilo que Ele mandou proclamar. Dito isto, eu quero convidá-los a fechar os olhos mais uma vez, para termos uma oração. Santo Deus, bondoso Pai, nosso Criador, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, em Teu trono de graça, de justiça, para clamar pelo envio do Espírito Santo. Que Ele permaneça conosco, nos abra o entendimento, nos ajude a estudar os assuntos importantes que temos para este dia. Pai querido, eu oro pela Tua igreja aqui em Santa Catarina e por extensão em todo o mundo, para que ela desperte, para que ela seja revivada e proclame a breve volta de Jesus. À medida que o fim se aproxima, o inimigo está irado e usando todos os recursos à disposição dele para atrapalhar a obra da igreja. E nós pedimos agora, Senhor, que Tu o repreendas e que a igreja avance com poder, batizada pelo Espírito Santo, anunciando as 3 mensagens angélicas e preparando uma geração para a breve volta de Jesus. Pai querido, eu oro também pelos irmãos que estão em dúvidas com respeito aos temas que vamos tratar nesse dia. Oro também por aqueles que infelizmente se afastaram do Teu redil, para que haja tempo de eles retornarem e se unirem mais uma vez com o Teu povo, juntos marcharem até a Canaã celestial. Pai querido, vamos agora abrir Tua palavra, estudar textos bíblicos, analisar a história desta igreja, que Tu estejas conosco ao fazermos isso, Senhor. Não nos permitas errar, não nos permitas interpretar de forma incorreta aquilo que vamos ler. Nós contamos com a ajuda do mesmo Espírito que inspirou os autores, para nos dar o entendimento neste momento. E nós oramos e Te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A sequência dos temas que nós nos propusemos abordar neste fim de semana está aí na tela. Ontem entre aspas, né? O tema foi os Adventistas e a Trindade. Está disponível no canal da Igreja Beira-Mar e também no meu canal no YouTube. Se você colocar lá no buscador do meu canal Adventistas e Trindade, você vai encontrar essa palestra. Foi 1h20 de estudos ontem com base em citações, fotos de capas de revistas antigas, mostrando que a nossa igreja, ela aceita a crença, a doutrina do Deus triuno de muito tempo já. Nós vimos ontem, com base em referências históricas, que os adventistas, os pioneiros, rejeitaram uma trindade espiritualizada, uma trindade que distorcia o caráter de Deus. Eles rejeitaram isso. E como sempre foi, graças a Deus, os pioneiros rejeitaram uma crença errônea e voltaram para a Bíblia em busca de entendimento. E ao estudar somente a Bíblia, com certeza ungidos pelo Espírito Santo, eles compreenderam que há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos que antes mesmo de 1880, 1870 e alguma coisa, eles já escreviam sobre isso. E vimos também que Ellen White passou a escrever de maneira bastante intensa sobre a Trindade, ali por volta de 1890, 98 especialmente, quando lança o Desejar a Tuas Nações, e aí essa compreensão ela explode de maneira maravilhosa. Há muita falsidade por aí quando falam da história da igreja, tentando fazer com que as pessoas pensem que os pioneiros rejeitavam a Trindade, logo hoje nós estamos errados. Isso é falso. Eu não tenho tempo de novo, apresentar esse tema, mas está disponível para vocês, tá bom? Inclusive, a apresentação, o preze, que eu estou usando agora, o que eu usei ontem, estarão todos à disposição da igreja. Eu vou deixar com o pastor Jorge, já até passei alguns para ele. Vocês podem usar isso à vontade, tá? Encaminhem para as pessoas, ali estão os documentos, as citações, e que bom que hoje está tudo na internet. Hoje é possível você acessar todos os livros de Ellen White em inglês, lá no Ellen White Writings, e no Ellen White Books no Brasil, tudo que está traduzido está à disposição de graça para a sua pesquisa. Não é difícil hoje, irmãos, a gente entender as coisas. Então agora pela manhã, esta palestra vai ser sobre Mateus 28, 19. Você já vai entender a importância disso.
À tarde, lá na Beira-Mar, na Igreja Beira-Mar, a minha primeira palestra vai ser quem é o Espírito Santo. O inimigo não está atacando à toa esses assuntos, porque nós carecemos do Espírito Santo. Nós precisamos entender muito bem esse assunto, porque sem ele não vamos concluir a obra. Então o inimigo está atacando essa doutrina. Primeiro tema da tarde. O segundo vai ser mitos e fatos sobre a Trindade. E vou inserir naquelas palestras Salmo 90 e Isaías 48. Se der tempo eu já faço agora de manhã mesmo para vocês. 3 pilares estão ali sustentando essas aulas: Bíblia, Espírito e Profecia, especificamente os livros de Ellen White, porque nós cremos que ela foi usada por Deus como uma profetisa não canônica para os últimos dias, e a história com base em fatos. São esses pilares que nós vamos, sobre os quais vamos nos sustentar durante esse dia. Quero recomendar a vocês uma live que eu fiz recentemente com um pastor recém-ordenado, que pertenceu a esses movimentos antitrinitarianos. Ele foi um líder do movimento históricos, adventistas históricos, e pertenceu também a uma dissidência da dissidência, porque esses movimentos vão se fragmentando com o tempo, né? Ele conheceu a liderança desses movimentos, não vou citar nomes aqui, mas ele conhece muito bem tudo isso. E hoje é um pastor adventista. Nós tivemos ali uma conversa tranquila, não é acusação contra ninguém, não é esse o espírito, mas ele abre o coração e revela muitas coisas que ocorrem nesse movimento. Eu diria o seguinte, para esses amigos que pertencem a esses movimentos atualmente: assistam e vejam o que acontece na vida de alguém que envereda por esses caminhos, mas que graças a Deus voltou, e hoje pertence à igreja, hoje é um pastor da nossa igreja. Então assistam essa conversa que eu tive com ele, essa live, né? O título é De Líder Dissidente a Pastor Adventista. Está em meu canal, é só colocar no buscador esse título, você localiza. Envie para os amigos também que estão em dúvida, né? Foi uma conversa bastante interessante ali com ele. Em meu blog, outraleitura.com.br, recomendo uma série de 4 artigos escritos pelo meu amigo pastor Eleazar Domini, do canal Fala Sério Pastor. Os artigos têm o título Respostas a um Antitrinitariano, parte 1, partes 1, 2, 3 e 4. Coloca no buscador do blog esse título, você localiza os artigos, leia, reflita sobre isso, encaminhe para as pessoas que precisam conhecer bem esse assunto, tá bem? Conteúdo temos, irmãos. E acesse também o blog do pastor Eleazar, que tem como título adventistastrinitarianos.blogspot.com. Tem muito conteúdo ali. Eu chego a dizer que todas as respostas às acusações antitrinitarianas estão ali respondidas. Conteúdo tem. Não precisa ficar abalado com essas coisas. Na verdade, não é nada de novo, irmãos. É coisa velha requentada. Quando você estuda a história da igreja, você percebe que lá atrás, há 100 anos, questões parecidas já tinham surgido e já tinham sido respondidas. Uma dessas amigas e irmãs, né, que está hoje nesse movimento antitrinitariano, algum tempo atrás me mandou um livro do Ricardo Nicotra. Por favor, um livro que já foi refutado, né, pastor, há mais de 10 anos. E eles estão descobrindo agora, achando que é novidade. Que pena, né? Então fica aí as recomendações de conteúdos para vocês. Vamos então ao tema desta primeira aula aqui no Estreito. A questão de Mateus, leiamos juntos, Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia. É um texto tão conhecido, tão claro, tão explícito, né? Que não resta outra coisa senão aos antitrinitarianos dizer que ele é falso. De tamanha clareza que esse texto tem. Mateus 28, verso 19. Diz assim. Encontraram? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o restante diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Qual foi a ordem que Jesus deu à sua igreja? Ir, fazer discípulos e batizá-los em nome de quem? Pai, Filho
e Espírito Santo. Para quem crê na Bíblia, bastaria esse verso. Eu poderia fechar a minha Bíblia, arrumar a minha mala e voltar para a minha família. Bastaria esse texto bíblico. Quem disse isso? Jesus. Mas o caminho de um dissidente é assim. Ele começa a distorcer os textos. Ele começa a distorcer os fatos históricos. E quando ele se vê encurralado por um texto que é indistorcível, não sei nem se essa palavra existe, pastor. Quando ele se depara com um texto que não tem como distorcer, ele apela para a última trincheira. Esse texto foi manipulado. Esse texto foi acrescentado depois. É o que eles dizem sobre Mateus 28, 19. Será que foi acrescentado depois? Será que esse verso aqui é apócrifo? Não está nos originais da Bíblia, nas cópias, nos manuscritos? É o que veremos agora. Claro, é um absurdo dizer isso, mas vamos provar então, né? De fato. São conhecidos mais de 5.000 manuscritos antigos que contêm o Novo Testamento em seu idioma original. Qual é? Grego. Grego koiné. Assim, podemos ter certeza de que ao longo de 2.000 anos, Deus preservou sua palavra. De acordo com os estudiosos, a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo aparece em todos os manuscritos antigos do Evangelho de Mateus. Por outro lado, não existe nenhum manuscrito em que apareçam as palavras em meu nome ou qualquer outra expressão. As referências estarão todas ali abaixo dos textos, tá? Para ganhar tempo eu não vou lê-las, mas está tudo ali e você pode depois obter essa palestra e pegar as referências e, se quiser por si mesmo pesquisar, fique à vontade. Todas as vezes em que os antigos escritores cristãos se referiam a Mateus 28, 19, eles citavam as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os pais da igreja, que eram os discípulos dos discípulos, toda vez que eles se referiam a esse texto, eles citavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os exemplos incluem o Didaquê, manual doutrinário para candidatos ao batismo, produzido entre 70 e 100 depois de Cristo, portanto bem próximo ali, né, da época dos discípulos. Também temos Inácio de Antioquia, que viveu entre 50 e 110 depois de Cristo. Justino Marte, 100 e 165, Taciano, o Sírio, Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma, Orígenes, Cipriano, que morreu em 258, Dionísio de Alexandria, Vitorino de Petal e os autores do Tratado contra o Herege, Novaciano, e do Tratado sobre o Rebatismo. Todos esses autores bem precoces lá, né, nos tempos da igreja primitiva, se referiam a Mateus 28, 19 como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quiser dedicar um tempo para pesquisar mais, nesse site aí, Christian Classics Library, que agrupa todos os escritos dos autores lá dos primeiros séculos do cristianismo, você encontra tudo aí. Não é bom ter internet hoje, né? Antigamente você tinha que ir para uma biblioteca grande, pesquisar, folhear tudo, né? Hoje você pode ir a um site como esse e pesquisar Mateus 28, 19 e encontrar as referências contidas nas obras dos primeiros cristãos. Nenhum deles trata Mateus 28, 19 como apócrifo e todos eles se referem a Pai, Filho e Espírito Santo. Esse aí é a figura mais utilizada pelos antitrinitarianos, Eusébio de Cesareia. Para os antitrinitarianos, ele é o cara. É ele que sabe tudo, ele que está certo, porque Eusébio, veja só, várias vezes Eusébio citou Mateus 28, 19, com as palavras em meu nome, ou em nome de Jesus. Então veio a calhar. Porque os antitrinitarianos querem dizer que o batismo era feito em nome de Jesus apenas, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí usam Eusébio como referência. Vamos analisar um pouquinho esse tal de Eusébio, que é um dos primeiros historiadores da igreja cristã, sim, um dos chamados pais da igreja, né? Ele tinha o hábito de citar a Bíblia de forma bastante imprecisa. Os historiadores reconhecem isso e Ellen White também. Guarde essa informação. Por isso, suas citações não são utilizadas para se determinar as palavras exatas do Novo Testamento. Não era um autor inspirado, obviamente.
E além de tudo era bastante impreciso, como eu disse ali. Em realidade, Eusébio citava Mateus 28:19 de 3 maneiras diferentes. Citava: ide fazer discípulos de todas as nações. Também citava: ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome. E também citava: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, o Eusébio também citava assim esse verso. Por que os antitrinitarianos pensam de maneira assim, como é que eu diria? Não é bem essa palavra assim. Convenientemente, essa é a palavra. Citam convenientemente só uma forma como Eusébio se referia ao texto e não as outras, né? É importante observar que Eusébio jamais citou o texto como se ele ordenasse o batismo em meu nome. Não. Eusébio, vamos ser precisos, Eusébio citava fazer discípulos em nome de Jesus. Nunca, repito, nunca Eusébio disse batizar em nome de Jesus, mas fazer discípulos em nome dele. Ok? O que mais? Eusébio cita a fórmula batismal trinitária. Olha aqui essa citação. Cremos que cada um deles é e existe. O Pai verdadeiramente Pai, o Filho verdadeiramente Filho e o Espírito Santo verdadeiramente Espírito Santo. Logo, Eusébio era trinitariano. Nem deveria ser usado como fonte por esses que negam a Trindade. O que mais? Agora vamos ver o que Ellen White fala sobre Eusébio. No livro Grande Conflito, conhecem? Grande Conflito, página 574, ela disse o seguinte: como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador. Sabe o que é adulador? Me perdoa a expressão chula, puxa saco. De quem? Constantino. Já começa a ver que esse Eusébio não era um cara muito confiável, né? Ellen White está dizendo, ele era adulador de Constantino. E ele propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Esse é Eusébio. Então bem de fonte, hein? Impreciso como historiador, adulador de Constantino e defendeu a mudança do sábado para o domingo. Está aí, né? Acho que não precisa ler mais nada, né? Ela fala em falsidade, argumento do domingo. Esse era Eusébio. Só que o Ricardo Nicotra, autor daquele livro que essa amiga me enviou um tempo atrás, indo contra os historiadores e os fatos e a própria Ellen White, diz em seu livro antitrinitariano que eles gostam de usar, que Eusébio era de boa reputação no tocante à sua precisão. É assim? Boa reputação e autor preciso? Já vimos que não. E que a própria Ellen White diz que ele não era assim. Mas Nicotra quer reescrever a história. Evangelho de Mateus, escrito em aramaico, diz Nicotra, sem citar nenhuma fonte sobre o assunto. Não existe isso, gente. Mateus foi escrito em aramaico. Estou indo na dele agora, só para testar vocês. Mateus foi escrito em grego. Mas o tal do Nicotra afirma que foi em aramaico e não prova o que fala. Esse é o tipo de fonte, irmãos. Enfim. Atos dos Apóstolos, veja como Ellen White escreve aqui na página 52, a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não lhe o revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o conhecimento, entendimento humano, o silêncio é ouro. Apesar de Ellen White ter dito isso, Nicotra, em seu livro, diz que não conhecem o Deus de amor. Aqueles que não conhecem o Deus de amor é que dizem que o silêncio é ouro. Como assim? Ellen White não está especificando o silêncio é ouro para esse ou aquele grupo, mas ele diz, não, é só para quem não conhece Deus. Para esses realmente o silêncio é ouro, para os outros não, a gente pode falar. Está indo contra o que a revelação traz, né? Complicado, hein? São essas as fontes, né? Além de Eusébio e Nicotra,
os antitrinitarianos se baseiam também numa nota da Bíblia Católica de Jerusalém. Olha, vá vendo as fontes, tá? A nota da Bíblia Católica de Jerusalém diz o seguinte: é possível, a nota a Mateus 28:19, ok? Diz assim a nota: é possível, nem afirma taxativamente, tá? É possível que em sua forma precisa, essa fórmula batismal reflita influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Aqui está a fonte querida deles, preferida deles. Uma nota da Bíblia Católica de Jerusalém, que nem afirma, coloca uma possibilidade, é possível. Eles foram mais honestos. Eles quem? As introduções e notas da Bíblia de Jerusalém foram escritas por estudiosos católicos e protestantes que interpretam as escrituras por meio do método histórico crítico. Quem já estudou teologia sabe o que é isso, né? Ellen White condenou muito a chamada alta crítica, que tem o mesmo tipo de pensamento, né? Coloca a Bíblia em dúvida, coloca a tradição muitas vezes acima da Bíblia. Para eles, Mateus 28 foi escrito depois. Aí está a fonte dos antitrinitarianos, além de Eusébio. Uma nota que não crê, porque são, digamos, teólogos liberais, que não crê que Mateus 28:19 tenha sido escrito naquele tempo, mas um acréscimo posterior. Vai contra todos os historiadores sérios, vai contra a própria Ellen White. E você fica com quem nessa questão toda? Você prefere a nota da Bíblia de Jerusalém ou o que Ellen White escreveu no Grande Conflito, em Atos dos Apóstolos e outros textos que eu ainda vou mostrar para vocês? De acordo com estudiosos do método histórico crítico, não foi o ensino de Jesus que determinou a prática dos cristãos, mas a prática dos cristãos que determinou o suposto ensino de Jesus. Não podemos concordar com a nota da Bíblia de Jerusalém, pois ela argumenta que Jesus não pronunciou as palavras registradas nesse versículo. Mas a citação não afirma que as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não estavam no texto original do Evangelho. Aqueles que defendem a teoria que analisamos distorcem a declaração da Bíblia de Jerusalém. Perceba, a nota não diz que não estava no Evangelho o texto, como alguns hoje dizem, não está lá, é um texto apócrifo. Não, a nota não rejeita esse fato. Só diz que ele foi colocado depois de acontecido o que está narrado lá. Ou seja, a prática da igreja é que determinou a inclusão de um texto como se tivesse sido dito por Jesus. E não aquilo que Jesus disse determinou o que a igreja fazia: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, o que você acha? A nota está certa? Eusébio estava certo? Quem está certo nessa história toda? Conclusão. Prévia, tem mais coisa ainda, calma. As evidências mostram de maneira unânime que as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aparecem em todos os manuscritos gregos do Evangelho de Mateus e, portanto, estavam lá no texto original. 2. Sempre foram citadas exatamente dessa maneira pelos antigos escritores cristãos. E 3. Não tem sua presença no Evangelho de Mateus negada pela Bíblia de Jerusalém ou por fontes semelhantes. Portanto, a teoria de que o texto original de Mateus 28:19 foi modificado pela Igreja Católica não possui qualquer fundamento. Mas é isso mesmo que os antitrinitarianos dizem. Vocês, adventistas, estão aceitando um texto que foi alterado, adulterado pela Igreja Católica. Que coisa! Que coisa, digo eu, né? Que coisa! Olha só, vamos ver aqui mais algumas telas interessantes. Eu estou mostrando agora para vocês manuscritos originais fotografados, tá? Em grego, que trazem Mateus 28:19, exatamente como está na nossa Bíblia. Por exemplo, Códice Sinaíticos, Hagiou Pneumatos, é o Espírito Santo, está lá. Tem também o Códice Washingtoniano, Hagiou Pneumatos, está lá. Fórmula Trinitariana, o Espírito Santo está lá também. Temos aqui o Códice Alexandrinos, do 5º século, bem antigo, hein? Portanto, que segue o bizantino do século III. Hagiou Pneumatos, está lá.
temos ali o texto também trinitariano. Temos o Códice Bezae do 5º século, está lá o texto também. Eu podia citar vários outros, mas acho que por aqui já está bom. Agora veja, dizer que Mateus 28,19 é fruto de adulteração da Igreja Católica é, no mínimo, falta de conhecimento histórico, teológico e de manuscritos antigos. Ellen White apresenta muitos textos, eu cito Ellen White aqui agora, por quê? Porque mesmo os antitrinitarianos creem que ela é uma profetisa de Deus, como nós também cremos. Então eu posso usar como uma fonte comum entre nós, né? Porque eu também creio nisso. Vamos usar Ellen White então? Ela apresenta muitos textos em que cita Mateus 28,19, como também textos que mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo como seres distintos. Ela chega a citar Mateus 28,19 apenas nos livros em português 168 vezes. Se ela foi guiada por Deus, por que Deus deixou ela citar tantas vezes um texto apócrifo? Não é estranho? Se ela é realmente uma profetisa de Deus, por que o Espírito Santo permitiu que ela usasse tantas vezes um texto que não corresponde aos originais, segundo a acusação que fazem? Não faz sentido, né? Deus não permitiria que ela cometesse um erro tão grande, não é verdade? Olha aí, eu não vou ler todo o texto porque é muita coisa, mas vou ler só o que está de grifado. Atos dos Apóstolos, páginas 29 e 30, ali em bold. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro, Beneficência Social, 193. Ide e ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conselho sobre Saúde, 316. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este Dia com Deus, meditação matinal de 1980. As últimas palavras de Cristo, ide e ensinai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiros escritos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui eu vou ler toda, porque para mim basta essa. E olha que incrível, que coisa linda esse texto. Me acompanhem. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, página 65. Pouco antes de deixá-los, Cristo deu aos discípulos a promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora presta atenção. Enquanto essas palavras, quais? Ide, batizai. Enquanto essas palavras lhe estavam nos lábios, Jesus ascendeu, subiu ao céu, recebendo uma nuvem de anjos e o escoltando até a cidade de Deus. Amém? Quem falou, ide e pregai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus. Se você crê que Ellen White é uma profetisa de Deus, você vai crer que essas palavras estão corretas, ao ela dizer que não só foi um texto inspirado, o autor Mateus escreveu, como mais do que isso, foi proferido pelos lábios de Jesus. Portanto, os antitrinitarianos que negam esse texto estão contra a Bíblia, contra Jesus e contra Ellen White. Simples assim. O que eu faço com um texto desse? Em que a serva do Senhor diz que Jesus proferiu essas palavras. Jogo fora? Rasgo? Eu não, eu aceito. O texto é autêntico. É mais do que um texto inspirado. São palavras ditas pela boca de Jesus. O que eu posso falar mais para vocês? Atos dos Apóstolos, página 506. Deus fez conhecida a sua vontade, e é insensatez da parte do homem questionar sobre o que saiu de seus lábios. Portanto, aqueles que negam Mateus 28,19 com base em Eusébio, na nota da Bíblia de Jerusalém, negam que aquilo foi dito por Jesus, são, segundo Ellen White, o quê? Insensatos. Negar o que saiu dos lábios de Cristo é insensatez. E a fórmula batismal trinitariana saiu dos lábios de Cristo. Negar isso é insensatez. Ó insensatos, é o que diz Jesus. Atos dos Apóstolos, página 28. Agora esse texto aqui explica. Por que então
discípulos, frequentemente em Atos, batizavam em nome de Jesus? Será que estavam desobedecendo Jesus, porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não! Olha que explicação linda em uma só citação. Escreveu Ellen White o seguinte: deviam os discípulos levar avante a sua obra em nome de Cristo. Em nome de Cristo levavam avante o quê? A obra de Deus, a obra da pregação do Evangelho. Cada uma de suas palavras e atos devia atrair a atenção sobre seu nome, o nome de Cristo, como possuindo esse poder vital pelo qual os pecadores podem ser salvos. Sua fé devia centralizar-se naquele que é a fonte de misericórdia e poder. Em seu nome, nome de Cristo, deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta, mas deviam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser uma senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para sua norma de prosseguimento e a fonte de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse o seu nome e essa inscrição. O trabalho deles era feito em nome de Jesus. A palavra Jesus era uma senha, era a sua bandeira. Então eles pregavam, eles batizavam, eles ensinavam, eles curavam em nome de Jesus. Mas quando faziam a cerimônia, eles imergiam a pessoa, como nós pastores fazemos, e proferiam as palavras que Cristo deixou como ordem: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe isso de que Jesus mandou uma coisa e os discípulos desobedeceram fazendo outra. Se você aceita esse texto como inspirado, e eu aceito, está muito claro ali o assunto. Será que um texto tão explícito em favor da Trindade, Mateus 28:19, que tivesse sido adulterado pela Igreja Católica, teria sido citado tantas vezes por Ellen White sem que Deus a corrigisse? Será que Deus não estava vendo a heresia, entre aspas, que ela estava escrevendo? Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia adulterou todos esses textos de Ellen White? Ou será que Mateus 28:19 realmente é fidedigno e saiu dos lábios do Salvador? Como você responde essas perguntas agora? E mais, né? Deixa eu avançar aqui. Depois, quem sabe, eu conto um pouco isso aqui para vocês. Porque eu já vi movimentações aqui, eu acho que já é um recado, né? Com quem você fica? De um lado, manuscritos bíblicos, originais, e a própria Ellen White atestando o assunto, ou com Eusébio, o adulador de Constantino, historiador impreciso, e a nota de padres e estudiosos liberais da Bíblia de Jerusalém. Com quem você fica? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós como igreja, ficamos com aquelas fontes confiáveis e uma delas inspirada. Os trinitarianos escolheram ficar com essas fontes não confiáveis e uma nota que partiu de teólogos liberais. Faça a sua escolha. Eu já fiz a minha faz tempo. E para encerrar, só lembrando que ontem à noite eu mostrei com referências o fato de que os primeiros adventistas já batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, Tiago White, em 1862, escreveu na Review and Herald o seguinte: o batismo é uma ordenança perpétua na igreja, e os ministros do século XIX batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a comissão original requer isso, porque está na Bíblia. Como que os antitrinitarianos têm a coragem de dizer que a nossa igreja só mudou isso lá pelos anos 30, 40 do século XX? Irmãos, isso é mentira. 1862, Tiago White, um dos mais importantes líderes da igreja, dizendo: nós, no século XIX, batizamos como a Bíblia manda, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uriah Smith, 1902, escreveu na Review: a fórmula dada por Cristo para o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Stephen Haskell, um dos depositários do patrimônio literário de Ellen White, ela confiava inteiramente nesse homem, tanto que o deixou como um dos responsáveis por seus escritos.
Em 1904, ele escreveu: nós cremos no batismo e temos a mesma fórmula do que os batistas. Ambos os grupos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por aí vai, irmãos. Várias citações que mostram, né, o fato de que a igreja batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebereis poder, página 127. Falsas teorias. Por favor, acompanhe a leitura e veja se Ellen White não estava realmente prevendo o que aconteceria nos últimos dias. Falsas teorias serão mescladas com todos os aspectos da experiência e defendidas com ardor satânico para cativar a mente de toda alma que não está arraigada, firmada no pleno conhecimento dos sagrados princípios da palavra. Entre nós, entre vocês, entre nós, surgirão falsos mestres, dando atenção a espíritos enganadores cujas doutrinas são de origem satânica. Esses mestres arrastarão discípulos atrás deles, insinuando-se sorrateiramente, usando de palavras lisonjeiras, e farão hábeis deturpações com enganosa habilidade. A única esperança de nossas igrejas é manterem-se bem despertas. Louvado seja Deus, porque a igreja do Estreito está bem desperta. E deve continuar assim. Os que estão bem firmados na verdade da palavra, os que provam tudo por um assim diz o Senhor, estarão seguros. O Espírito Santo, que aqueles lá negam, o Espírito Santo guiará os que prezam a sabedoria de Deus acima dos enganosos sofismas e instrumentos satânicos. Amém. Portanto, pastor Jorge, eu, outros pastores que estão aqui, os pastores adventistas do sétimo dia continuarão obedecendo a ordem do mestre e com muita alegria batizando convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.